Bom, então nós agora daremos continuidade ao conteúdo das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, proposta pelo Ministério da Educação no ano de 2010. E agora nós falaremos um pouco sobre a jornada da educação infantil. O que é proposto por esse documento, né? A jornada ela é considerada na educação infantil em tempo parcial, a jornada de no mínimo 4 horas diárias, se for em tempo parcial, e em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Então, a gente tem aí a jornada parcial ou a jornada integral. Bom, sobre os princípios. As propostas pedagógicas da educação infantil, elas, na verdade, devem respeitar os seguintes princípios. Na verdade, são 3, gente. São os princípios éticos, políticos e estéticos. O que esse documento trata sobre os princípios éticos? São princípios de autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, às identidades e à singularidade de cada criança. E o que tem a ver aí os princípios políticos, por exemplo? É o que diz respeito aos direitos de cidadania, o exercício da criticidade. É importante que a criança já aprenda a desenvolver o lado crítico, né, gente? A criança não tem só que ouvir, ela precisa ser crítica também. Ter respeito à ordem democrática. E aí nós temos também o que a gente chama de princípios estéticos, que tem a ver com a sensibilidade da criança, com a criatividade da criança, com a ludicidade, com a liberdade de expressão dessa criança nas diferentes manifestações, sejam elas artísticas ou culturais. Bom, com relação à proposta pedagógica, né, essa concepção que o documento apresenta, na observação dessas diretrizes, a proposta das instituições de educação infantil deve garantir que essas crianças, né, cumpram plenamente, a instituição, na verdade, ela precisa permitir à criança a função sociopolítica e pedagógica, oferecer a essa criança condições, na verdade não é só condição, né, recursos para que essas crianças usufruam seus direitos civis, seus direitos humanos e seus direitos sociais. A instituição também, ela assume a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado com essas crianças, com essas famílias. A instituição também precisa promover a igualdade de oportunidades educacionais. Olha aí de novo, gente. Novamente a palavra igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e as possibilidades de vivência da infância. Eu já sei que depois vocês vão falar sobre isso, né? Vocês vejam que todos os documentos vêm falando dessa igualdade, de todas as crianças terem os mesmos direitos. E aí nós temos também o que se refere à proposta aos objetivos da proposta pedagógica. Eu vou tentar agora experienciar com vocês, compartilhar um pouquinho da tela, para ver se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Vou compartilhar um pouquinho sobre a proposta pedagógica. Os objetivos, na verdade, da proposta pedagógica. Vocês estão visualizando? Dá só um sinalzinho para mim. Estão, né? Então aí, sobre os objetivos da proposta pedagógica das instituições de educação infantil, olha lá, ó. Deve ter como objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação, articulação de conhecimentos e aprendizagens. Olha isso, gente, a diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças.
Vejam vocês que o documento tem muitos pontos em comuns com os referenciais curriculares que haviam sido propostos em 1998. Bom, sobre as práticas pedagógicas da educação infantil, os eixos do currículo, né? E aí eu destaquei alguns trechos. Essas práticas compõem a proposta curricular da educação infantil e deve ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que promovam o conhecimento de si, né? A criança precisa se conhecer para depois conhecer o mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais. Vocês estão visualizando o vídeo? Então, eu vou dar continuidade, vou compartilhar com vocês aqui novamente a tela. Vamos falar agora um pouquinho sobre os eixos do currículo para a educação infantil. As práticas pedagógicas, né, que compõem a proposta curricular devem ter como eixos, como eu já havia falado, as interações e a brincadeira. É preciso que seja favorecida a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão. Então, assim, a criança precisa se expressar de modo gestual, verbal. Tem que ser oferecido também, gente. A criança precisa ter a oportunidade, na verdade, né, de experienciar formas narrativas, de apreciação, de interação com a linguagem oral e escrita, o convívio com diferentes suportes, gêneros textuais, orais e escritos. Porque, por exemplo, não é que nós vamos sair falando para a criança o que é um gênero textual receita, o que é um gênero textual história em quadrinho. Mas a criança, ela tem, mesmo na educação infantil, o direito de ir sendo inserido a esse mundo também. Então, assim, cabe ao professor da educação infantil ver como que isso se aplica para esse segmento de ensino, né? Bom, e aí as práticas também. A criança é preciso oportunizar que ela recrie em contextos significativos, relações quantitativas. A criança precisa trabalhar medidas, formas, orientações de espaço temporais. O professor precisa ampliar a confiança e a participação dessas crianças em atividades não apenas individuais, mas também coletivas. Possibilitar situações de aprendizagens mediadas para a elaboração da autonomia dessas crianças, nas ações de cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, no bem-estar e assim vai. Sobre avaliação, o que o documento, o que as diretrizes curriculares propõem? As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhar o trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo que a criança tenha uma observação crítica, criativa das atividades, das brincadeiras, das interações e assim vai. Estou continuando. Utilização de múltiplos registros realizados pelos adultos e pelas crianças. Esses adultos, né, os professores, podem fazer uso de relatórios, de fotografias. Isso. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá, então. Sobre avaliação, nós temos aí a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças. Então, assim, o professor vai fazer registro por meio de relatórios, de fotografias, de desenhos, de álbuns.
É importante ressaltar que hoje em dia, quando o responsável vai fazer a matrícula dessa criança, e vocês sabem disso, o responsável assina um termo, né? Que pergunta se ele autoriza que essa imagem da criança seja utilizada em sala de aula, seja divulgada. Então, isso é muito importante também, porque aí o professor fica mais à vontade para desenvolver o trabalho quando precisa fazer uso da imagem da criança. E aí nós temos também a continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição que são vividos pela criança. Que transição é essa, né? É a transição da casa para a escola, é a transição no interior da instituição, da própria instituição, a transição de creche para pré-escola, de pré-escola para ensino fundamental. Então, assim, é preciso respeitar isso. Eu acho muito importante as diretrizes curriculares elas enfatizarem isso, porque assim, a criança ela não vai sendo jogada, pelo contrário. Cabe ao professor de educação infantil respeitar essa transição. É muito importante quando ele entende que a criança ela sai de sua casa para chegar na escola e ela vai lidar com o professor, com novos amiguinhos. Assim, não é simples. Por isso, muitas delas choram, muitas delas custam se adaptar. Do mesmo modo, quando há uma ruptura da educação infantil para o ensino fundamental, né? Bom, e aí a gente também tem articulação com o ensino fundamental, como eu falei. Na transição para o ensino fundamental, conforme diz o slide, a proposta pedagógica ela deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, de modo a respeitar as especificidades etárias, gente, sem antecipar conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Por que eu estou falando isso também? Às vezes, o professor do ensino da educação infantil acha que tem que adiantar muito o conteúdo. Então, assim, nem sempre, na verdade, é preciso tomar cuidado com isso. É preciso respeitar o momento da criança na educação infantil, onde o lúdico faz total diferença para essa criança, né, gente? E aí, deixa eu descer aqui. Eu deixo aqui também uma frase de Piaget, que ele diz que a infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Então, vou interromper o compartilhamento aqui, vou voltar aqui agora e depois eu vou ver como é que ficaram essas gravações e nós vamos agora para o momento da discussão. Então, assim, quem é que gostaria de estar abordando um trecho que tenha mais chamado a atenção de vocês e esteja falando sobre isso também? Quem gostaria de iniciar a nossa discussão, gente? Pode falar. Quem gostaria? Alguém levantou a mãozinha? Quem gostaria, gente? O que vocês acharam, gente, desse documento? Então, vamos recapitular um pouquinho. Qual é o nome do documento? Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Alguém lembra o ano de proposta desse documento, o ano em que o MEC propôs esse documento? Vocês podem ativar o microfone agora e vamos falar 2009. 17/12/2009, professor. Isso, 2009 começou a ser implementado em 2010, né? A resolução é de dezembro de 2009 e o documento começou a valer a partir de 2010. Então, assim, eu gostaria que alguns de vocês trouxessem um pouquinho alguns pontos que mais chamaram a atenção do que eu havia comentado aqui. Quem poderia comentar? Posso começar? Pode. Fala, Natália. Acho que o mais bacana de tudo é entender que a criança nessa fase faz toda a diferença a forma com que se trabalha com a criança, né? A forma sempre lúdica, sempre brincando, cantando, né? A forma mais criativa possível, a forma mais criança possível, né? Mais infantil possível, né?
sem muita daquelas regras de quadro, escrever, copiar, né? Não tem isso nessa fase ainda, né? Perfeito, Natália. Muito lúdica, né? Acho que é o desenvolvimento próprio, até mesmo psicomotor da criança, né? Ele é todo muito importante nessa fase, justamente para que ele possa crescer futuramente, né? Na outra época da educação da criança. No outro segmento. E o que acontece também? Vocês viram que no final, quando nós falamos de transição, eu observo muito isso em algumas instituições. E às vezes o profissional, ele nem faz por mal, ele acha que está ajudando essa criança. Tem professores que querem, assim, colocar muitos conteúdos para essa criança na educação infantil. E ele acha que toda aquela quantidade vai fazer um efeito, que ele está adiantando, porque quando a criança chegar no primeiro ano, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. De que modo que esse conteúdo está sendo inserido, né? Como é que não é a quantidade, né, Adriana? É a qualidade daquilo que é feito, né, com a criança. E a LDB é muito clara. Nós temos que priorizar os aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos. Então, o que importa, na verdade, não é quantidade, é a qualidade, é o modo como que esse conteúdo vai ser desenvolvido pelo professor. Muito bom, Natália. Quem mais quer falar, gente? Quem mais, gente? Agora que a conexão tá ótima, vamos lá. Um de cada vez, né? Muita gente. Quer falar? Quer falar, Angélica? Quer? Não, tô falando que é um de cada vez, né? Muita gente falando ao mesmo tempo. Eu cheguei agora, não posso falar. Então, assim, quem gostaria de participar, de falar para a Adriana, que chegou agora, outro ponto importante das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Além do que a Natália colocou sobre o lúdico, a importância do lúdico, né? Falou também, gente, sobre a garantia dos direitos da criança. Alguém ouviu isso? Quem gostaria de comentar? Olha, vocês são ótimos, hein? Ó, vou voltar um pouquinho aqui para ajudar. É possível que eu ajude vocês também e possa contribuir também com a colega, com a Adriana também, que chegou agora. Ó, vou voltar um pouquinho só aqui, ó. Vou voltar um trecho que eu também considero assim muito importante e que eu já havia comentado com vocês aqui, ó. Olha lá os princípios que esse documento prioriza na educação infantil. Olha lá, os princípios éticos, políticos e estéticos. Sobre os princípios éticos, olha só, gente, o quanto é importante desenvolver, a criança tem que desenvolver autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, tá vendo só? E é muito interessante que quando a gente fala de autonomia, às vezes o professor, né, eu digo assim, muitos colegas da profissão, eles acabam colocando, antecipando essas etapas. E a criança, ela precisa aprender a desenvolver a autonomia. Por que a criança precisa aprender a autonomia, desenvolver essa autonomia, gente? Alguém gostaria de comentar? O que vocês acham que é importante para a criança desenvolver essa autonomia, essa responsabilidade, esse senso crítico? Eu acho que é para elas serem independentes também, né? Dentro e fora também da sala de aula. Dentro e fora da sala. Exatamente. Eu acho também que em relação, porque ela está vindo da infância, né? Então ela está acostumada dos pais fazerem tudo por ela, né? Então aos poucos ela vai iniciando nesse processo de aprender
né, de aprender a fazer, ser autônoma, né, de dela mesmo estar fazendo as coisas. Exatamente, Adriana e Juliana, vocês pontuaram muito bem. E assim, às vezes o responsável não entende, a família não entende. Então, a escola, ela precisa nas reuniões de responsáveis. Eu acho que alguém citou isso em um dos fóruns, que alguém fez um gancho para a reunião de responsáveis. A escola precisa sinalizar isso para o responsável também. Porque óbvio que a criança não vai saber sozinha no início, desenvolver a atividade de casa. Mas quando ela é incentivada a desenvolver autonomia, ela chega em casa e ela já sabe que vai ter aquele momento em que a mamãe, ou que o papai, ou que a vovó, ou que a titia, ou aquele responsável, né, na família que cuida dela, que vai sentar com ela para desenvolver a tarefa. E chega uma hora que ela pede. E ela vai dizer assim, vovó, titia, papai ou mamãe, está na hora da tarefa, mesmo que ela não tenha autonomia para fazer sozinha. Mas se ela já entende que tem um momento para aquilo, vocês não acham que ela já está também, de alguma maneira, desenvolvendo responsabilidade, desenvolvendo autonomia, conforme aborda esses princípios éticos, gente? Sim, vai amadurecendo, né? Também. Exatamente, vai amadurecendo, né? Então, assim, eu vou voltar um pouquinho a 20 anos atrás, quando eu fiz estágio numa instituição e aí, assim, acaba que alguns profissionais, eles querem que a criança faça, que a criança aprenda. Então, alguns acabam, infelizmente, eu não sei se vocês já viram isso, fazendo para a criança. E é outro erro, assim, gravíssimo. Não adianta, gente. É melhor que naquele dia a criança saia de lá com algumas palavras que ela tem internalizado, mesmo que ela não tenha dado conta de fazer, gente. Porque cada criança tem um momento. Cada criança vai ter a sua ruptura, né? Vai ter o seu insight no momento. Então, assim, o professor precisa também respeitar esse momento. E aí, vocês viram que além dos princípios éticos, tem que princípios lá que eu falei? Tem os estéticos e tem os políticos, né, gente? O que vocês acham que tem aí a ver com esses princípios políticos? Alguém lembra? Alguém quer comentar? Vamos voltar lá, então. Volta lá, professora. Dá uma colinha pra gente. Olha lá, ó. Os princípios políticos têm a ver com os direitos que essa criança tem ao desenvolvimento da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Gente, tem profissionais, nós temos colegas de profissão, pedagogos e professores de educação infantil que não querem que a criança tenha opinião. Vejam, nós não podemos confundir o desenvolvimento da criticidade com o respeito. Claro que nós queremos que essa criança respeite o profissional. Isso é uma coisa. Mas desde pequenininha, desde a educação infantil, a gente precisa também aprender a respeitar a criticidade dessa criança. E às vezes tem professor que não deixa a criança se expor. A sala de aula, gente, ela precisa ser viva. Quando um supervisor de ensino visita uma escola de educação infantil, tem professor que acha que ele tem que chegar lá e encontrar as crianças caladas. Como assim, gente? Então não é educação infantil, gente. Quando você chega na sala de aula de uma educação infantil, como é que as crianças estão? Conversando, cantando, brincando. Interagindo, né? Isso, gente. E a todo tempo, tanto os referenciais curriculares como agora as diretrizes curriculares nacionais, elas vêm evidenciando isso, a interação, os processos de interação dessa criança com o professor, com a outra criança. Então, assim, isso é muito importante. Então, assim, a gente tem que respeitar isso também. Então, quando eu falo lá nos princípios políticos, eu falo, mas eu trago um parágrafo que não é meu, é do Ministério da Educação, das diretrizes curriculares. Então, assim, quando a criança
precisa desenvolver cidadania. Isso não tem relação com a LDB, gente? A própria LDB já vem falando lá, já vem destacando a importância do desenvolvimento pleno, do exercício da cidadania. Vocês já fizeram a leitura desse trecho da LDB? Então, a gente vai percebendo que esse desenvolvimento da cidadania, ele já é olha só, ele já é articulado com a própria LDB. Vou partilhar com vocês outro trecho que eu também achei muito importante, que é aqui, ó. Quem tá com esse cachorrinho aí, gente, desativa o som, por favor. Ó, esse trecho aqui, ó. Olha só. Olha lá, gente. Que currículo é esse? A criança precisa experienciar. A criança precisa ser levada ao lúdico, a práticas de experiências, de saberes. Olha lá, gente. Conhecimentos que farão parte do patrimônio cultural. Então, por exemplo, gente, o professor da educação infantil, ele pode ou não pode levar para a sala de aula da educação infantil um poema de Cecília Meirelles? Pode ou não pode? Pode ou não pode iniciar uma aula fazendo um gancho com uma frase de Carlos Drummond de Andrade? Com uma tela de algum artista aí muito renomado. O professor pode ou não pode? Pode. Claro que pode, gente. Mas é óbvio que você não vai falar assim para a criança. Olha, crianças, vocês precisam aprender a ler uma tela de Van Gogh, pelo amor de Deus, né? Não é isso. Mas a gente já pode gradativamente ir inserindo os nomes. Tem professores que acham que a criança não vai internalizar isso. Vai sim. Quando ela chegar lá na frente, no ensino fundamental, ela vai lembrar de algum momento que foi ofertado a ela uma exposição artística de alguma artista, um poema de algum desses poetas renomados da literatura. Então, assim, isso tem que ficar muito claro. Tem uma colega que esses dias conversou, estava falando que desenvolve um trabalho de Romero Brito por causa das imagens. Maravilha! Mas nós não temos só Romero Brito, né, gente? Fala para mim aí alguns nomes clássicos da nossa literatura que tem poemas maravilhosos. Quem poderia citar um? Rocha Meirelles. Pois é, e tem alguns que trazem também poesias infantis. Alguém pode citar para mim? Ruth Rocha. Quem mais lembra? A mulher. Quem mais lembra, gente? Mas por que eu estou comentando isso com vocês? Porque é preciso, desde a educação infantil, oportunizar esse momento à criança. Não tem que olhar para a criança e dizer assim, ela é muito nova para isso. Não! Tanto que tem crianças que já chegam com perguntas para vocês. E quando essas crianças chegam com perguntas, muito cuidado como é que nós vamos conduzir. Tudo é como se conduz. Tudo é como se responde, gente. Porque aí a gente não vai romper esse momento que é tão rico para a criança. Outro trecho aqui, ó, que eu vou lembrar vocês, que eu também acho assim, de extrema importância, é quando nós temos aqui, ó, que tem tudo a ver com a maneira, com a metodologia de trabalho, né? Quem é essa criança, gente? Olha lá, quem é essa criança? Lembra quando nós estudamos aqueles capítulos da Gilda Riso? Lembra disso? Nós falamos do histórico da criança que era tida como adulta em miniatura. Vocês lembram disso?
E aí os documentos, eles vêm mostrando, como as diretrizes, que a criança é um sujeito, que tem a sua história, que essa história precisa ser respeitada, né? É um sujeito histórico de direitos que nas interações, nas relações, nas práticas cotidianas que essa criança vivencia, ela vai construir a sua identidade pessoal e coletiva à medida que ela brinca, à medida que ela imagina, que ela fantasia, que ela deseja, que ela aprende, que ela observa, que ela experimenta, narra. Olha aí, ó. Questiona. Tá vendo, gente? A criança na educação infantil, ela também questiona. Ela constrói sentidos sobre a natureza, sobre a sociedade. E o mais importante, gente, essa criança, ela vai produzir cultura. Não é bonito isso, gente? E aí, assim, tantas pessoas leigas, tantas pessoas desconhecem e acabam julgando, dizendo que essa criança não aprende nada na educação infantil. Então, assim, a gente tem que estar com propriedade, você está embasado nesses conhecimentos, porque senão o que acontece depois? A gente se acostuma com o senso comum. Não, nós precisamos fazer da educação infantil um ineditismo. Tem que reforçar essa lacuna. A criança precisa ser respeitada, o professor precisa ser respeitado, tá? Então, assim, eu espero que de alguma maneira o que a gente está discutindo aqui fique para vocês. Depois, quando vocês abrirem o AVA, acessarem os slides, vocês verificarão também o próprio documento em si, que é muito maior. Os slides, eles ajudam a direcionar, né, gente? Mas é isso. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tem outros aqui que gostam de participar da aula, mas estão tão quietinhos. André, quer fazer alguma colocação? André, quer perguntar? Eliane quer falar? Ótimo. Muito bem, assim. Cleide, Vitória, alguém mais quer falar? Jaqueline, quem mais, gente, quer perguntar, quer falar? Tá difícil entender? Ou tá assim? Ou vocês acham que tem pontos que estão relacionados ao que a gente já estudou anteriormente? Para mim tá tranquilo. Não, foi tranquilo, professor. Aretusa quer perguntar, Aretusa? Não, tá tranquilo. Mais alguém, gente? A gente comenta. Na sala de aula é bem mais fácil, professora. Na sala de aula é mais fácil. Então, olha só. Então, de um modo geral, a aula de hoje é essa, para trazer para vocês pontos principais desse documento norteador, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, cuja resolução foi de dezembro de 2009, ela começou a ser implementada no ano de 2010. Então, assim, eu vou encerrar essa gravação, espero que ela tenha sido proveitosa para vocês e que ela seja útil para os demais colegas. Tá bom, gente? Então, vou encerrar aqui a aula 6 das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que foi, na verdade, que foram propostas pelo Ministério da Educação e Cultura.